Boa noite. Declaro aberta a presente fórum de lançamento do Plano Diretor do município de Mirassol. Primeiramente, cumprimento as autoridades que se fazem presentes neste fórum, e bem assim aos demais que aqui se encontram e também os que nos assistem. Convido o senhor Odilon Pascoal para assumir a primeira secretaria. Comunico que este fórum está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube e na página do Facebook na Câmara Municipal de Mirassol. Inicialmente, quero dizer que este trabalho será realizado por uma empresa especializada, na qual se faz necessária a participação popular e de todos os mirassolenses. Este trabalho terá duração de aproximadamente 1 ano. O plano diretor deve discutir e incluir as seguintes questões: desenvolvimento urbano, mobilidade, meio ambiente, infraestrutura, habitação, economia, segurança pública, serviços públicos, sustentabilidade, entre outros temas de relevância. Passo a palavra para o diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o senhor Odilon Pascoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria informar que quem deveria estar fazendo, que se comprometeu a vir aqui fazer essa abertura, o senhor prefeito, doutor Edson, que fez um procedimento em Rio Preto, não está bem e pediu desculpa, por isso que ele não está aqui agora. O que nós vamos fazer hoje aqui? Hoje é um fórum de lançamento do plano diretor. É um lançamento. E o nosso plano diretor hoje, que está vigente aqui em Mirassol, é de 2006, já há 17 anos. Existe, por lei, uma obrigação, por lei, teria que estar fazendo uma revisão de 10 em 10 anos. A gente só não entende como é que o Ministério Público ainda não exigiu isso da Prefeitura de Mirassol. A cidade, nesses últimos anos, nesses últimos 17 anos, cresceu, vem crescendo e vai crescer muito mais. Então, a revisão será de suma importância para poder crescer ordenadamente. Para quê? Para poder garantir o desenvolvimento das funções políticas, econômicas, sociais e ambientais. O plano diretor contratado, ele compreende na revisão da lei de zoneamento, na revisão da lei de uso de solo e na ocupação do solo, na revisão do Código de Obras e na definição do plano macroviário. A empresa que ganhou a licitação foi a Ecotécnica Tecnologia e Consultoria de Curitiba. E o mais importante dessa licitação, que a empresa teve nota máxima em todos os quesitos técnicos, acervos da empresa, acervo dos técnicos. E importante também é que eles conseguiram uma parceria com os técnicos de São José do Rio Preto, que conhece bem Mirassol, conhece a região, pessoal que já trabalhou com plano diretor em cidades aqui vizinhas, que está trabalhando,
que ajudou, que colaborou no plano diretor recente São José do Rio Preto. Então, tem tudo com essa equipe, e mais com esse apoio do pessoal de Rio Preto, tem tudo para a gente ter uma revisão assim muito boa, e é o que com certeza vai acontecer, certo? Então eu convido agora o Gustavo da Ecotécnica, que ele vai dar continuidade nos trabalhos de hoje. E eu vou me retirar. Desfaço neste momento a mesa para dar prosseguimento aos trabalhos. Boa noite a todos, me ouvem bem? Agradeço a oportunidade. A ideia aqui no fórum de lançamento é mostrar a parte mais técnica do trabalho. Como foi falado, meu nome é Walter Gustavo Lintzmaier, sou arquiteto urbanista, coordenador da equipe multidisciplinar da consultoria, né? E o que eu vou mostrar aqui para vocês, nós tivemos também uma dinâmica em uma reunião, uma oficina hoje cedo na prefeitura, e já fizemos algumas outras visitas em departamentos e em campo dentro do município. A ideia hoje, então, é apresentar para vocês o desenvolvimento de todo esse trabalho. Para que a gente possa fazer uma audiência de forma ordenada e tudo mais, a gente vai propor aqui um acordo, tá? Que é a gente ter alguns cuidados aqui. É uma reunião pública, a gente tem, como foi falado, a transmissão pela internet. A gente quer, inclusive, vocês que estão acompanhando a gente na rede mundial dos computadores, podem nos procurar, podem escrever no chat ali do YouTube, ou no Facebook, ou na rede social que tiver, fazendo perguntas e questionando, que haverá um momento em que será aberto a quem está presente aqui, fazer questionamentos, fazer suas manifestações, e nós vamos buscar fazer a mesma coisa e responder àqueles que estão em casa. E a gente, sempre que tiver a oportunidade de fazer reuniões públicas que tenha a tecnologia, a gente vai buscar fazer elas de forma híbrida, que é o caso, presencial e pela internet. Então, aqueles que estão aqui, a gente só pede para que, por favor, botem o celular no mudo, né? Aí, se for alguma coisa, a pessoa pode se retirar para não atrapalhar o andamento aqui, evitar as conversas em paralelo para que a gente possa passar o conteúdo, não vai faltar oportunidade de manifestação em momento nenhum. A gente também vai pedir uma outra coisa, né? Às vezes, tem muitas pessoas que querem manifestar várias coisas. Então, uma regrinha de ouro que a gente vai ter, não importa quantas vezes a pessoa queira falar, fale 2 minutos, faça a sua manifestação. A gente também vai buscar responder em 2 minutos. Às vezes as respostas são um pouco mais complexas, a gente demora um pouquinho. E volta a falar de novo, e assim vamos dar oportunidade a todos para as falas. Uma coisa muito importante, né, ainda não é um ano eleitoral, mas não há problema em fazer reuniões e audiências públicas, desde que tomados alguns cuidados, mas é lembrar o porquê que a gente está aqui. Nós não vamos falar do Mirassol ter feito uma goleada lá no Londrina, lá do Paraná, nós não vamos falar de questões religiosas, nós vamos falar da nossa cidade, da cidade de vocês, do planejamento urbano, né? Então, ter o foco nas discussões e... na apresentação, no canto embaixo do lado direito, tem um número, é o número do slide. Quem quiser e estiver acompanhando pela internet, tá? A gente pode tentar voltar no slide para tentar esclarecer alguma questão, alguma dúvida, tá? E aí a gente vai tentar concentrar as perguntas e respostas ao final. A gente pode ficar aqui até o horário que vocês puderem, para que a gente não cerceie nenhum desses momentos de fala, tá? Então está lá o número 2 desse slide, e assim eu vou começar a encaminhar para que a gente possa ter um andamento dos trabalhos. Então, a gente já fez aqui uma abertura, a gente está então apresentando para a sociedade no município o que é o plano diretor, vamos falar de alguns conceitos, do que envolve todo esse trabalho, as fases e tudo mais. Um pouquinho diferente, a gente vai trazer algumas pequenas curiosidades de informações e dados, tá, de Mirassol, de vários aspectos. Não é um diagnóstico, é bem genérico aqui, é para dar uma aquecida nas discussões, tá?
E aí a gente vai também mostrar como é que a gente está pretendendo fazer os processos de participação da população conosco, tá? A discussão, contribuição desse processo como um todo. E aí também nós vamos aproveitar e vamos fazer uma dinâmica interativa com todo mundo, quem está aqui e quem está na internet também. Então a gente vai usar uma ferramenta que pode ser usada tanto pelo celular, os smartphones, ou pela internet, tá? E aí a gente vai poder já, inclusive, interagir com quem está na internet com a gente. E aí isso também já vai virar parte do produto da revisão do plano diretor. Ok? Então, só para dar volume e rapidez, o que vocês estão vendo aqui na tela são algumas preocupações. Toda vez que a gente tiver reuniões sobre plano diretor envolvendo a comunidade, não é uma audiência pública, apesar de ter toda a formalidade, a gente está na Casa das Leis, que a gente agradece aqui o CACO, a abertura e tudo mais, né? É importante a gente estar aqui, que no final do processo todo de um plano diretor, são minutas de lei, são projetos de lei que vão vir para esta casa, para ela ser analisada, contribuída e aprovada, e aí, de fato, ela virar um planejamento e uma lei que qualquer cidadão, né, de Mirassol e da região possa cobrar dos gestores o seu desenvolvimento. E uma coisa importante nesse processo é que a gente tem que sempre estar registrando tudo publicamente. Então, o que tem aqui na tela são prints, são cópias na tela de publicações de Facebook, Instagram, né? Foi lançado um vídeo convidando a população a participar sobre as discussões do plano diretor e tudo mais. E do lado direito de vocês ali é o edital, tá, do Diário Oficial do município, porque todo e qualquer documento, quando ele está finalizado daquela etapa, ele se torna público por lei. Tá? E toda vez que a gente for discutir esse documento, a gente lança ele e publica em Diário Oficial, ou Jornal da Região, né, uma mídia que seja de conhecimento da população como um todo. Então, isso foi feito já de pronto no lançamento do plano diretor. A Prefeitura também já desenvolveu uma página, que está aqui o link, tá? mirasol.sp.gov.br, se vocês procurarem, vocês vão ver lá o banner do plano diretor e também tem um local específico com informações sobre a revisão do plano diretor, ali vão estar os documentos, as agendas, as informações necessárias e importantes na revisão do plano diretor. Aproveitando para fazer esse lançamento, foi divulgado em vários jornais e jornais online, né? Hoje em dia quase ninguém tem mais o hábito de pegar o jornal na mão para ler, e às vezes é digital, até no WhatsApp ou coisa do tipo. A gente está se aproveitando de tudo isso para divulgar o material aqui hoje. Bom, posto isso, que é um rito obrigatório, legal, importante, a gente vai mostrar aqui uma ideia bem ampla, tá, de conceitos gerais do que é o plano diretor. Então, um plano diretor, na verdade, ele é uma ferramenta de planejamento, tá, para o desenvolvimento da cidade nos seus mais âmbitos possíveis, né, amplos. A questão ambiental, como foi colocada aqui pelo Caco, pelo Odilon, né, do município como um todo, tanto a área urbana, as áreas urbanas, quanto a área rural. Tá? O plano diretor ele também tem uma outra tarefa muito importante, ele vai visar garantir direitos que nós, cidadãos, temos, né, no nosso país, nas nossas cidades. Então, direito à moradia, direito à mobilidade, direito à saúde, educação de qualidade, e assim vai. Tá? Então, esses serviços urbanos, drenagem, coleta de lixo, ter um posto de saúde, ter um local que eu possa sair com as minhas crianças, com a minha esposa, para desfrutar da cidade, no lazer, na cultura, isso faz parte também de um direito, que é o direito à cultura, uma série de outras questões. E para que a gente possa discutir isso da forma mais ampla possível, tá? Desde a pessoa a pessoa mais humilde que mora na área rural, as pessoas que estão acostumadas no centro urbano, a gente usa uma metodologia muito simples chamada CDPs, que na verdade é você analisar o que está negativo, o que não está legal no município, é uma deficiência. Puxa, precisava contratar mais médico, estou ficando muito tempo na fila aqui. Eu queria que o município tivesse um museu novo que poderia ser aproveitado. E aí, as potencialidades e se para eu fazer aquele museu, aquela biblioteca nova, eu pegasse aquele prédio que está lá abandonado, que não está legal na cidade, desse uma reformada dele e desse um uso? Isso é uma potencialidade. Será que se eu fizer isso, a qualidade de vida das pessoas vai de alguma forma melhorar? Melhor do que está hoje?
daquela forma. Então é isso que o plano diretor vai fazer e é isso que a gente vai instigar vocês ao tempo todo. E nesse processo a gente usa de metodologias para que a gente possa construir e fazer isso no momento correto. Tá? Então, na verdade, o que a gente está sempre procurando é que a qualidade de vida de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos e tudo mais, seja cada vez melhor. Tá? Então, é buscar um incremento na qualidade de vida. Tá? E, para isso, a gente vai buscar o desenvolvimento das áreas urbanas e rural, porque se eu sou cidadão, moro em Mirassol, não importa se eu moro no centro, no bairro, ou no distrito, ou na área rural. Eu sou um cidadão completo, então eu tenho que ter ali todo o meu município pensado e planejado. Isso é uma obrigação, que é um dever de casa que nós temos que fazer. Até pouco tempo atrás, não era assim no Brasil. E outra questão é, como o Odilon colocou, o município tem crescido bastante, né? As dinâmicas econômicas, sociais, ambientais, elas estão mudando, e a gente precisa se atualizar. Por isso que a gente tem que rever, no máximo a cada 10 anos, um plano diretor. Se a gente pegar a Mirassol de 10 anos atrás, não vou nem falar de 17 anos atrás, a realidade era outra. Se eu falasse para vocês, chamasse os maiores especialistas de arquitetura, engenharia, medicina, e falássemos que a gente ia ter uma doença, que a gente ia ficar 2 anos trancado dentro de casa, porque era perigoso, uma série de coisas, iam falar que a gente era louco. E não teve uma pessoa no planeta Terra que conseguiu imaginar uma calamidade pública como foi o caso da Covid. É excepcional, é em poucos momentos na história da humanidade que isso acontece, mas isto pode ser planejado, mas é muito difícil de saber. Então são coisas que acontecem de repente do nada que a gente tem que se adequar. Né? O plano diretor é uma espécie de é igual o capitão de um timão que está lá no timão do navio e está vendo uma rocha. Então, às vezes, você tem que mudar um pouquinho a rota, porque senão o navio vai bater naquela rocha e ele vai naufragar. E isso é o plano diretor, por isso que ele tem que ser revisto a cada 10 anos. As coisas mudam. Isso tudo não é gratuito. Na nossa Constituição, que é a maior lei do Brasil, tem um capítulo de política pública, tá? É o artigo 182 e 183 da Constituição, e ele diz... A Constituição do Brasil, as pessoas têm direito à educação, as pessoas têm direito à saúde, né? Tá aí o SUS durante a pandemia, né, de Covid, que querendo ou não, tendo seus defeitos ou não, foi uma situação e um serviço que a gente tinha no Brasil. Outros países não tinham um serviço gratuito de vacinação e até tem países que não conseguem levar vacina, né? Então são essas questões que nós temos, isso está tudo na Constituição. E no nosso país, nós temos um capítulo de política urbana. Então, municípios que têm mais do que 20 mil habitantes, estão em região metropolitana, sofrem impacto de grandes empreendimentos, uma linha férrea, uma grande usina hidrelétrica, um empreendimento grande de um novo distrito industrial ou algo do tipo, uma nova rodovia federal ou estadual que vai cortar o município, são obras de grande impacto que, às vezes, precisam fazer repensar um planejamento do município. Tá? Então, na Constituição, nós temos uma questão que é muito abstrata, chamada função social da cidade e da propriedade. Será que é legal a gente ter muitos lotes baldios, né, terrenos baldios na cidade, sendo que tem gente que está morando na beira de rio ou em condições muito precárias e poderiam estar morando num local melhor? Então, esses conceitos que está na nossa Constituição, é o plano diretor que vai colocar para nós e vai traçar e tecer isso. E a gente destaca aqui, e aí agradece mais uma vez, Caco, a Câmara está aqui, da importância também do Legislativo estar. Né? Então, o plano diretor ele é contratado pelo Executivo, o prefeito, como foi colocado, teve toda uma equipe da Prefeitura dando apoio, mas no final isso tudo a gente vai discutir, vai propor uma série de questões, são vários pactos. Tá? E isso vai virar uma minuta de lei que vai vir para a Câmara de Vereadores. Se os vereadores não entenderem, se apoderarem, ajudarem a construir esse processo, durante o processo, vai ficar muito mais fácil a discussão, o ajuste, a contribuição. Se apartam disso, e aí a cidade toda, durante um ano, fica discutindo várias questões, chega na Câmara de Vereadores, nenhum vereador viu aquilo, e aí ele vai falar assim, eu acho que é melhor mudar ali, ele vai poder... talvez está mudando um pacto que foi discutido com a parte ambiental, social, imobiliária e tudo mais,
e pode causar questões, né, que ficam um pouco mais difíceis de serem analisadas. Por isso que é importante, desde o começo, como agora, o processo está sendo em várias mãos. Então, é nesse intuito que a gente vai desenvolver o plano diretor, tá? Que vem de uma lei. A Constituição do Brasil falou, né, que precisava ser feita para os municípios todos, e foi criada, então, uma lei federal, o Estatuto da Cidade, que é o apelido dela. Vocês já ouviram falar que no Brasil, se alguém quer um projeto de lei, é só pegar uma quantidade, número X de assinaturas, que é um projeto de lei de iniciativa popular? Isso aconteceu e está na nossa Constituição, porque muito tempo atrás no Brasil, as pessoas moravam no campo, e aí a indústria agrícola, né, evoluiu, né, entrou o trator na agricultura, defensiva agrícola, né, correção, e muita gente perdeu o trabalho no campo e foi para as cidades. Essas pessoas não tinham educação, porque elas só lavravam, mexiam na terra, não tinha preparo, não tinha terreno, era um modo de viver diferente e tal. Isso gerou uma coisa que no Brasil se conhece tudo como uma palavra chamada favelas, tá? É o crescimento desordenado das cidades. Desculpem. E isso, tá, é o exemplo da falta de planejamento. Tá? Então, o primeiro projeto de iniciativa popular do Brasil foi o Estatuto da Cidade. Foi a pressão das pessoas que não tinham direito à educação, saúde, assistência social e outros, terem direito a algumas dessas questões. Se eu moro na cidade, eu tenho que ter transporte coletivo, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter, de alguma forma, educação, saúde e uma série de questões. Isso tudo vem, então, no Estatuto da Cidade, que obriga, né? Obrigado. Que obriga e colocam critérios a quais municípios deve se pensar o plano diretor ser obrigatório. Então, como eu falei, municípios com mais de 20 mil habitantes, é o caso aqui de Mirassol, que está numa região metropolitana, é o mesmo caso, que tem impactos muito grandes, ou que querem utilizar de estratégias que têm que ser regulamentadas por outras leis específicas, tá? Que também é o caso de Mirassol. O intuito, então, é a gente desenvolver o planejamento e o crescimento da cidade da forma mais harmônica possível em vários aspectos, a parte ambiental, mobilidade, como já foi comentado aqui, tá? Esse slide, essa apresentação, além da transmissão, a gente vai deixar disponível no site da Prefeitura. Muitas vezes eu não vou ficar fazendo a leitura do material aqui, mas é apenas uma questão de apoio e troca aqui. No dia a dia da cidade, tá, as coisas são construídas por todos os cidadãos. Tá? Seja o padeiro que acorda às 5 da manhã para fazer o pãozinho quentinho, para o trabalhador às 7 horas já ter o pãozinho e correr atrás do seu dia a dia, seja o comerciante que vai vender o seu produto, às vezes ele vai disputar um espaço na calçada, um barzinho ali, uma mesa na calçada para tentar dar um pouco de alegria no final do dia das pessoas, tem as pessoas que vão trabalhar, levam os seus filhos para a escola, ir no posto de saúde. Cada ação dessa, ela cria demandas e pressão, tá, na cidade. Ou seja, todo mundo ali constrói um pouquinho da cidade, cada um com a sua competência. Então, dinâmicas como para que lado a cidade vai crescer, se é mais prédio, se não é, o que está sendo produzido na área rural, toda aquela área que vai ser escoada, o que acontece nos municípios vizinhos, isso tudo influencia a cidade. E aí a gente tem que discutir esses pontos, os mais importantes, e criar estratégias para que isso possa corrigir os problemas e melhorar as oportunidades e o desenvolvimento econômico, social, entre outros. Então, a ideia é sempre estar buscando uma moradia digna, elevar a qualidade de vida, pensar no entorno, mas nunca pensar só na parte econômica e esquecer a parte ambiental. Quem está no campo sabe que se a gente cortar todas as matas ciliares, nós não vamos ter água para poder irrigar o que a gente vai plantar para poder vender e cultivar e alimentar. E a mesma coisa na cidade. Se eu crescer demais e não tiver escola suficiente, ou crescer demais e não pensar na largura das ruas, no estacionamento, uma série de coisas, eu vou começar a criar problemas na cidade. Então, toda essa dinâmica ela é importante, tá? E a gente tem que ter embasamento legal para isso tudo, que são as leis que ficam no final do plano diretor. Tá?
Então, de uma maneira geral, esses são os principais tópicos e aspectos. E como é que a gente vai fazer isso, né? Convenhamos, não é uma situação muito fácil, não é uma tarefa muito simples, não é igual eu pegar um lápis e apontar porque a ponta quebrou. Não é uma tarefa simples e a gente exige um esforço muito grande de várias pessoas e vários setores. Para isso, então, a gente desenvolve uma série de metodologias e técnicas que a gente vai apresentar aqui nesse trabalho. O plano diretor, no final, ele é um produto, ele é algo, é como se fosse um documento que a gente vai ter ali para assegurar garantias, mas ele é um processo, ele vai ter etapas. Primeiro, para a gente saber como que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um diagnóstico, tá? Então, por isso, nessa apresentação aqui, nessa lâmina, nós estamos, nesse momento, finalizando a parte de planejamento. Como é que a gente vai fazer essa revisão de plano diretor, as etapas, aonde que a gente vai discutir, os documentos que vão ser feitos, como é que a gente vai tratar disso com a comunidade. E num segundo momento, a gente vai levantar várias informações, é um diagnóstico, para daí eu saber o que eu vou fazer. Eu não chego para um médico e falo assim, doutor, me injeta aqui um remédio tal porque eu estou com uma dor no braço. Daí ele vai lá, não, meu caro, eu sou médico, senta aqui, deixa eu ver, mostra a língua. Não, isso aqui não é teu braço, aqui é uma infecção. O que você tem um problema, na verdade, tem que ser um antibiótico, não é uma injeção. Ele só vai saber disso se ele fizer um diagnóstico, tá? Levantar e entender o que está acontecendo. E é a mesma coisa que a gente vai fazer na cidade. Tá? A gente vai levantar uma série de informações para poder definir a melhor forma de resolver aquele problema. Não existe um único jeito de resolver um problema. Plano diretor é igual uma outra anedota. Já viram aquele filme, né, aqueles mais novos, os mais velhos, né, que são mais novos há mais tempo, que você tem um monstro gigante que está atacando a cidade, ele tem um rabo, parece um jacaré, come, ataca, vem um míssil, o herói tenta dar uma espadada no pé do bicho, nada resolve, porque o monstro não mata com um golpe só, você ataca de várias formas diferentes. Isso é um problema na cidade. Esse monstro, ele acontece todo dia, tá? Igual aqueles filmes japoneses, a solução ela nunca é um único golpe, uma única solução. Você tem várias estratégias para pegar e quebrar aquela situação, tá? E aí, por isso, a gente vai discutir estratégias, que a gente vai achar quais são as melhores, discutir entre todos, para daí definir as soluções e materializar isso em leis, que é essa última etapa, a de minutas. Tá? Então, nesse momento do planejamento, a gente define as reuniões, mostra as estratégias, nós definimos a questão dos sites, como abordar a população, quais reuniões e aonde fazer as reuniões dentro do município. Né? Então, todo e qualquer documento, quando ele fica finalizado, ele está num processo de finalização e revisão junto com o pessoal da prefeitura, ele vai ser divulgado no site da prefeitura e vamos colocar lá esse material para todo mundo se apropriar e discutir. Por exemplo, já na primeira reunião, já na assinatura do contrato, nós mandamos uma grande lista de informações que a gente queria da prefeitura, porque a prefeitura sabe quantos professores estão na rede de escola municipal, como é que está a qualidade da infraestrutura dessas escolas, aonde tem rota escolar, sabe qual é o número de atendimentos que faz por dia nos postos de saúde. Esses dados estão ali na gestão, no dia a dia, e eles são muito importantes para a gente saber, será que a educação está boa, está ruim, a saúde é a mesma coisa? Então a gente mandou um checklist, um levantamento de várias informações, que aí a equipe da prefeitura vai passando isso para nós, tá? Para ajudar a gente a compreender aquela informação e aquela ideia. Tá? Então, hoje de manhã, a gente fez já uma segunda reunião com o pessoal da prefeitura, e aí a gente já colheu várias informações a respeito da realidade, da visão deles em relação ao município. Tá? E com isso a gente já tem um cronograma, que é essa apresentação que a gente está fazendo aqui. E o que a gente vai fazer com isso? Tá? A gente vai definir quais são os métodos que a gente vai usar, quantas etapas, em quanto tempo a gente vai poder fazer isso. Eu já peguei municípios maiores que Mirassol, 200 mil habitantes, que faziam 8 anos que eles estavam discutindo o plano diretor. 8 anos. E aí precisou de mais 3 para terminar. Era a discussão do plano diretor. Né?
Então, essas coisas, elas precisam de técnicas e métodos para que a gente possa avançar, senão a coisa pode virar um embate, que é importante, o debate, a discussão e tudo mais, mas não virar um conflito, mas uma construção coletiva, né? E para isso a gente tem que definir como fazer, aonde fazer, de que forma fazer, utilizando técnicas e métodos, que é o que a gente vai fazer e apresentar. E nesse plano de trabalho, então, a gente identifica quem são as principais lideranças, quais são os setores importantes. Então, a gente já sabe, né, da grota, a gente já sabe, por exemplo, do setor mobiliário, a gente já sabe do distrito industrial, sabe do problema da transposição de ferrovias, rodovias. E olha, eu nem sou do município. Essas informações foram sendo passadas. E a gente vê que várias das pessoas que vão tratando daquilo falam das mesmas coisas. Então, a gente fala assim, opa, realmente, né, aqui tem alguma coisa que chama a atenção. Então, esses participantes da cidade, esses atores importantes, seja empresário, o produtor rural, o comerciante, o professor de escola, o morador no bairro, o usuário do transporte coletivo, todos eles são importantes. Então, a gente identifica esses atores, né, essas pessoas que são importantes estar dentro do processo, para que a gente possa dividir tarefas. Eu não ando de ônibus. O Dilson anda de ônibus aqui ou para a região próxima, talvez de vez em quando, mas não talvez toda hora. Mas tem muita gente que mora aqui e usa com frequência. E esta pessoa é a melhor pessoa para chegar e falar, a gente tem que melhorar o transporte coletivo assim assado, dentro do município. Tá? Então, é com isso que a gente vai buscar fazer as discussões dentro do plano diretor para ajudar na revisão do plano diretor. E com isso também a gente traça estratégias, vocês vão ver algumas delas, de como é que a gente vai fazer esse assunto que é importante, sair das paredes da Câmara dos Vereadores e esparramar para o município todo, e até mesmo para os municípios vizinhos, porque podem ter pessoas e outros municípios que têm interesse no crescimento e no desenvolvimento correto de Mirassol também. Tá? Muitos das mercadorias de setores mobileiros, por exemplo, mobiliários e tal, passam pelo município, para chegar na rodovia, para daí escoar. E a mesma coisa daqui para lá. Então, são várias coisas que a gente tem que estar pensando, analisando, e aí por isso a gente define um cronograma, com reuniões, com assuntos que a gente vai tratar em cada uma delas. Feito isso, sabendo como a gente vai fazer e tudo mais, a gente então faz o que a gente chama de leitura da realidade e a leitura, uma análise temática integrada, que é uma espécie de um diagnóstico, de um raio-x, do levantamento de informações. Então, ali a gente vai fazer sempre, todas essas fases, a gente faz várias reuniões com a equipe da prefeitura, depois a gente vai ter reuniões com a comunidade, em regiões diferentes também do município, para entender essas dinâmicas. Tá? E o que a gente vai analisar? A forma mais completa possível, tá, da leitura da cidade. Então, aspectos de Mirassol com seus municípios vizinhos, com a região metropolitana, como é que está a economia, como é que está a mão de obra dentro do município, as partes ambientais, como é que está a infraestrutura, né? Passa um monte de linha de transmissão aqui, passa a linha férrea, como é que isso a gente pode aproveitar ou não dentro do município. O pessoal aqui em Mirassol, eles participam, tem associações, tem setores organizados, às vezes você tem um turismo muito forte, um potencial muito forte dentro do município, mas não tem uma associação em prol do desenvolvimento do turismo. E isso é importante, porque a cidade não é só o prefeito, os secretários e os vereadores, ela é cada um de nós. Então, todos esses arranjos, a condição do clima, se o terreno é plano, se chove muito, se o povo de Curitiba traz a chuva e o frio lá de Curitiba para cá, isso tudo é importante a gente entender, porque se eu quiser plantar café aqui, talvez eu consiga, mas se eu tentar plantar uva ou outro tipo de manejo, por causa do tipo do solo, do clima, talvez não dê certo. Então, não vai adiantar eu desenvolver uma política se o clima da região, as questões ambientais ou a infraestrutura não está adequada para aquilo. Não adianta eu querer trazer as indústrias de construção de aviões para cá, se eu não preparar toda uma política para atrair isso para cá. Então, isso faz parte também de um diagnóstico, de uma infraestrutura e de tudo mais. Então, a leitura que nós, técnicos consultores, mais a equipe da prefeitura faz, é um tipo de leitura.
Quem é secretário, quem é servidor público, ele está de um lado do balcão, que a pessoa chega e fala assim, eu quero marcar uma consulta porque eu estou com uma infecção no dente. Aí precisa do dentista, precisa do médico. A pessoa do lado de lá, ela é demandante. Aqui eu sou gestor, estou oferecendo um serviço que não é culpa minha, se está bom ou está ruim, né? Então, esse outro lado, que é o usuário falar e observar, está faltando médico, estou demorando muito, estou tentando fazer uma aprovação de um projeto na prefeitura, demora muito, estão querendo me multar toda hora porque eu estou queimando lixo na rua, que é uma questão que a população, é a visão também comunitária. Então, aliar a visão de quem está nesse lado do balcão e quem está do lado de lá do balcão, é uma realidade importante, porque o usuário pode falar, mas eu quero queimar lixo. Não pode. A lei ambiental fala que você não pode queimar lixo. Por isso que você destina para ser coletado pelo serviço público de alguma forma. Então, esses dois lados têm que ser ouvido, entendido, a gente entender a população que demanda e o servidor, quem mexe com a máquina do município, entender também, né, e trazer e pautar questões para o município. Isso é um raio-x. Quanto mais ampla e completa for essa leitura, a chance de errar, e nós vamos errar, porque ninguém é perfeito, tá? Nem Deus, quando faz a gente, quando a gente tem filho e tudo mais, tem mutação. Tem gente que nasce aí sem dedo, sem mão e tal, é de Deus e não foi perfeito, tá? Então nós também vamos errar, mas a gente pode errar menos, a gente pode acertar mais. E isso é um diagnóstico bem feito, tá? Que vai ajudar nisso. Então, uma leitura muito simples, a gente pegar vários desses aspectos e entender uma metodologia que é as condicionantes, deficiências e potencialidades. Qualquer um sabe que as estradas na área rural não estão boas, se elas não estiverem boas, simplesmente andando lá. E quem anda lá vai saber, quem não anda lá não vai saber, e vice-versa. Só quem está dentro da Câmara de Vereadores ou numa secretaria vai saber o problema que é dentro da prefeitura para tentar resolver aquela situação, tá? Então, essa leitura ela é feita como um todo. Tá? E aqui agora eu vou fazer uma pequena pausa, um pequeno parênteses para mostrar alguns dados. Não vamos entrar aqui em muito nível de detalhe, mas é só para vocês entenderem assim, vocês sabiam que Mirassol é isso e tal, e é uma, vamos dizer assim, são algumas pequenas provocações. Bom, primeiro, né, nós estamos aí no estado de São Paulo, na região noroeste, tá, em que a gente tem na região metropolitana de São José do Rio Preto, todos esses municípios. Mirassol se encontra numa posição estratégica do ponto de vista espacial, ele é uma central, espacialmente ele está no centro, tem várias infraestruturas que passam por aqui, não é à toa que Mirassol é um subpolo muito importante, não é a cidade principal, está próxima disso. Tá? Aí a gente tem o município de Mirassol aqui em destaque, ele é um município muito pequeno. Eu fiz essa brincadeira, por exemplo, a minha cidade, Curitiba, quando eu comecei a fazer planos diretores há 20 anos atrás, tá, eu falei assim, nossa, será que esse município é grande, é pequeno? Como é que é isso? Se eu for para a Amazônia, tem municípios que são quase do tamanho de estados. Tem município maior que estado, inclusive, no Brasil. Tá? E no São Paulo, Minas Gerais e no Paraná, a mesma coisa. Então eu comparei Curitiba com São Paulo, capital de vocês, a nossa locomotiva do Brasil. São Paulo tem algo em torno de 1.500 quilômetros quadrados de área. Curitiba tem 470 e poucos, 1/3 do tamanho de São Paulo. São Paulo é toda urbana, Curitiba hoje é toda urbana. Mirassol tem a metade do tamanho de Curitiba, 200 e poucos quilômetros quadrados. É um município pequeno, que é uma realidade de São Paulo. Mas se a gente analisar só os municípios aqui em volta, vocês vão ver que, na média, na região, Mirassol também é pequena em relação a outros municípios. Em tamanho territorial, isso não quer dizer problemas, uma série de questões. É só uma constatação. Tá? Então, tem várias questões de influência, né? Em alguns dados que a gente levantou bem rápido, se apareceu a importância, por exemplo, de visitas, ou a questão do esporte, né? Em algumas questões para nós. Não é à toa que Mirassol foi lá e ganhou de Londrina, lá no Paraná, esses dias para trás. Outros dados, e aqui estão várias fontes, tá? Elas estão sempre sendo citadas aqui, a data e a informação. Tá? Em termos de população, um pouco mais de 60 mil habitantes, isso estimativa de 2021. Tá? A gente tem um censo novo, agora que a gente depois vai discutir isso com vocês com um pouco mais de propriedade. Muitos municípios estão questionando
a nova métrica do IBGE por várias questões, da pandemia, né, das dificuldades que teve no licenciamento, e é um serviço extremamente importante. Tá? Há 20, 30 anos atrás, as pessoas eram consideradas ricas, tá, no Brasil, se elas tinham 2 televisões, se ela tinha um telefone fixo, se ela tinha um banheiro, se ela tinha um carro, quantas pessoas estavam dentro da casa. E é isso no Brasil, quem faz é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a gente sabe quantas pessoas tem em cada casa, por amostragem, por metodologia. Hoje, falar se a pessoa é rica porque ela tem um telefone fixo não faz sentido. Tem gente que nem mais tem telefone fixo, e não são poucos. Tem gente que nem tira a carteira de motorista, porque não quer ter carro, prefere usar o Uber. A dinâmica e os valores da sociedade mudam. E isso vai pautar uma série de questões. Se eu não tenho banheiro, como é que no meio de uma pandemia eu vou pedir para as pessoas ficarem em casa? Eu não tenho banheiro para beber água saudável e tudo mais. Isso está cheio no Brasil. Então, o IBGE traz uma série de informações. E a Mirassol se destaca como o segundo município mais importante, populacional, e uma série de outras questões na região metropolitana como um todo. E aí, destacado a população, né, depois aí, né, do município polo como importante. Outra questão importante, tá? Vocês sabiam, ou vocês sabem o que é unidade de conservação? Unidade de conservação são áreas, tá, em que, por lei, elas são protegidas. Pode ser que o governador, o estado de São Paulo, o governo brasileiro criou uma unidade de conservação, um parque, pode ser um parque para fazer área de lazer, pode ser uma área para ser recuperada, pode ser uma área a ser preservada. Poucas matas atlânticas tem ali dentro do município, então existem uma política nacional ambiental. E aí as unidades de conservação são para isso, para tentar conservar aquela riqueza. E vocês têm algumas delas. Tá? Então o Parque Natural Municipal da Grota, tá, aqui em Mirassol, é uma área que hoje de manhã, essa apresentação ela tinha sido feita antes, tá, da gente vir aqui. Então a leitura nossa bateu muito com a leitura de vocês. Tá? Não, a gente não adaptou daqui do que a gente viu com vocês, não. Mas várias coisas já foram chamando a atenção, tá? E elas vão se confirmando. E às vezes as pessoas não conseguem entender, mas por quê? Lá é mato, lá é bicho, eu quero construir coisa em cima. Não é, tem que ter lugar para tudo. Tem que ter lugar para ter carro, tem que ter lugar para ter habitação, é lugar para ter vegetação, é lugar para ter só bicho, é lugar onde tem que ter moradia, é o desenvolvimento sustentável harmônico. Outra questão, tá? Quando comparados, esse gráfico aqui, que está em azul, ano a ano, tá? E vem subindo, ele está numa ascendente, tá? Quer dizer, o incremento do PIB, Produto Interno Bruto, tá? Dentro do município, né, de Mirassol, que, em média, o PIB de vocês é menor do que o estado de São Paulo, mas ele já é maior do que os municípios da mesma região e da região metropolitana, daqui, de São José do Rio Preto. Então, são várias informações para mostrar. Tem gente que pode achar que não está bom, mas vocês estão melhor do que vários outros. E essa comparação ela é importante, porque às vezes no que não está bom é uma oportunidade de eu crescer, e às vezes naquilo que está bom é uma oportunidade de eu desenvolver mais ainda, ou corrigir algumas questões. E aqui do ponto de vista econômico, gente, eu não vou ficar fazendo a leitura dos slides, tá? Só fazendo comentários. Exportação, né? Importação e exportação de bens e tudo mais. A China é um grande importador, tá? E aí se destacou lá válvulas, né, de metal, de tubulações e tudo mais, né, com 569 milhões de dólares vendidos ali em 2018, esse dado, tá? Tendo ali 2.900 milhões, 2 bilhões e 900 em exportações de geral, tá? E 2,32 milhões, tá, de importação de mobiliário, exportação de mobiliário, vocês jogando para fora e para o mundo. E o principal comprador é o Paraguai. Olha só, você está falando de um lado e do outro do globo. Tá? Isso é só uma pequena parte. Tá? Quando a gente analisa toda a cadeia de produção,
e esses dados não somos nós, é o CAGED que está trazendo isso. Se a gente pegar lá dentro do município, você vai vendo, tá, a evolução de emprego e renda. Então, os gráficos acima daquela linha 0, tá, essas informações que estão aqui, foi quando vocês geraram mais empregos, e aqui embaixo quando teve perda. Tá? E ano a ano, tá? E aí a cidade é a 25ª que mais cresce, e ela é uma cidade importante na região metropolitana. Então, a gente nunca vai falar só de Mirassol. A gente vai falar de Mirassol no estado, falar de Mirassol no Brasil, no estado, na região e na região metropolitana. Para daí a gente falar de Mirassol. Porque é só assim que a gente vai compreender o papel dela como um todo, além de entender o que está nos bairros, as questões todas. Essas informações aqui são dados secundários. Eu posso ir na internet, com um pouquinho de experiência e conhecimento, eu vou achar todas essas informações. Mas existem informações que elas não estão aqui, são informações primárias, que vêm da prefeitura, e nem todas elas estão disponíveis. Então, a gente mistura essas leituras. Tá? Aqui, essa bolinha, essa rosquinha aqui, quanto mais... Eu sou daltônico, então se eu falar as cores erradas, podem dar risada e falem, Gustavo, isto não é amarelo, isso é rosa, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não tenho culpa da minha condição, mas é meu estado de ser. Mas aqui é um branco com vários tons de verde, eu acredito, e quanto mais claro, indo para o mais escuro, tá, a gente tem a população que mais ganha renda dentro do município. A classe A, a renda mais alta, e a classe E, a renda mais baixa. E aí vocês vão ver que o município tem ali 16 mil empregos e a renda média de R$ 2.600, que está abaixo da média do estado, mas mesmo assim é maior do que de alguns municípios da região de vocês. Então, não está bom e não está ruim. É uma condição. E isso tem a ver com capacidade, geração, mão de obra, né, emprego, uma série de questões. A indústria de móveis de madeira chama a atenção, também aqui no município, e também algumas questões de metal mecânica, esquadrias e questões de construção. E não preciso ser especialista, pega essa informação genérica, mas podem ser que estejam acontecendo discussões no âmbito do cluster, no arranjo local, com os empresários, que não estão nos dados aqui do estado, está acontecendo na região. Então, o prefeito, o gestor, a associação comercial, elas vão saber e vão poder pautar a gente, para falar, vamos aproveitar essa oportunidade. Algumas outras informações. Água, dos serviços de infraestrutura, é o melhor ranqueado, 97,47% de atendimento de água. Muito bem atendido nas áreas urbanas, inclusive no distrito. Agora me fugiu o nome, Ruilândia. E muito pouco na área rural. Tá? Então, por várias questões, né, mas são dados aqui colocados. E aí a gente tem sempre aqui um ranking. Tá? População atendida com água, dos 59.233. Lembra daqueles 60 mil, não sei quanto, que é a população total? Essa é a população atendida. Tá? Então, o município tá ranqueado, tá, com 97%. Essa barra aqui está quase completinha. Quando eu comparo com o estado de São Paulo, para a população com atendimento de água, é de 96%. E quando a gente fala no Brasil, a gente está falando de 84%. Então, no quesito água, vocês estão melhor do que a média do estado de São Paulo. Quando a gente vai falar de água à população urbana, não na área municipal, urbana e rural, não é o município, mas só na área urbana, tá? Aí vocês têm 100% atendido, envolve as duas áreas urbanas. O estado, enquanto isso, é 98%, vocês estão melhor que o estado. E o Brasil é de 92% quando se compara as áreas urbanas. Agora, um outro detalhe, que essa é uma curiosidade que eu, técnico, há muito tempo queria saber e não sabia, e aonde eu vou fazer questão de compartilhar. Nós, no Brasil, vivemos no 5º maior país do mundo, com não é mais a 5ª, a 7ª população do planeta Terra. Temos 85% da população em área urbana, e essa área urbana ocupa 2% do nosso território. Todas as áreas urbanas do Brasil, se a gente somar, dá 2% do território do Brasil. 85% do Brasil vive em 2% do nosso território. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque para eu levar água e esgoto, eu vou cavar um buraco na rua,
eu vou botar cano, de tanto em tanto aquele cano vai ligar numa casa que está a 15 metros, porque a minha frente do meu terreno tem 15 metros. Passou 15 metros, outra ligação, mais 15, mais 15, mais 15. Quanto mais próximo for as casas uma da outra, mais barato vai ficar a ligação de água. Então, densidade construtiva, onde tem gente e eu poder levar o serviço, muitas vezes viabiliza economicamente a água, a coleta de esgoto, tá? E isso ajuda na economia do município. Se fizer muito exagerado, a qualidade de vida, em vez de estar melhor, vai cair, porque aí vai ter outros problemas. Então, o correto é achar um bom senso e um equilíbrio entre aquilo que é bom para a economia e aquilo que é bom para o ser humano, para a paisagem, para a infraestrutura, para a densidade e tudo mais. Isso refletido também em infraestrutura, água, esgoto, coleta de lixo e tudo mais. E a mesma coisa, né, quando a gente analisa na área rural, aí vocês estão fazendo feio. Né? Na área rural, até por conta das próprias concessionárias, dos sistemas e tudo mais, eles não são dados públicos claros. Né? Pode até ter soluções, pode até ter ligações comunitárias e tal, mas nos dados oficiais, tá? E aí que no caso foi no Sistema Nacional de Infraestrutura de Saneamento, o dado é nulo. E aí, quando a gente compara, é invertido. Na área rural, o município não faz tão bonito como no município como um todo e nas áreas urbanas. Esgoto, saneamento, tá? Da mesma forma, mesma lógica. Quando a gente está no município todo, ó lá, Mirassol está bonitão, o estado do Paraná, o estado de São Paulo um pouquinho pior do que o município, que está com 97%, São Paulo 92% e o Brasil 66%. Para cada R$1 que eu invisto em saúde, esgoto, tá? Eu estou economizando R$4 de tratamento em saúde, posto de saúde e tudo mais. Então, se fala muito do gasto e do custo da saúde, mas não se discute o custo do saneamento, que vai ajudar a reduzir as pessoas estarem doentes. Isso é um aspecto, porque a forma como eu vivo, aonde eu vivo, a construção, a densidade, também vai dizer. Se eu moro em lugares muito pequenos, apertados e tudo mais, o Brasil é um país que ainda tem tuberculose. Tuberculose é uma doença super fácil de resolver, mas as nossas condições de vida permitem isso. Né? As favelas, está tudo enclausurado e tudo mais. Tá? Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado num plano diretor. E aí, a mesma coisa quando você fala em áreas urbanas, aí faz bonito, de novo, o município, 100%, 93%, 71% no Brasil. E na área rural, se repete a mesma questão com água. Tá? Então, aqui foi só alguns dados. Tá? A gente não vai entrar, vai chegar uma parte do diagnóstico que a gente vai aprofundar, não só nos dados gerais, mas em outros dados também. Inclusive, podemos estar tratando isso em setores censitários, por bairros, por loteamentos, depende da qualidade e da riqueza das informações que o município tem e possa ser utilizado por nós. Mas uma coisa, tenham certeza, nós vamos usar todos os dados que a gente puder e tiver acesso. Tendo uma leitura como essa, aí a gente pode falar assim, tá, e aí como é que a gente vai resolver melhor a questão de esgoto, que não está legal? Porque eu sei agora que o esgoto não está legal na área rural. Como é que a gente pode resolver a questão da água na área rural que seja economicamente viável? Não adianta botar no papel que todo mundo vai ter, senão tem que ter viabilidade. Tá? Então, aí é definir os pactos para as propostas. E nesse momento a gente vai estar discutindo, tá, como enfrentar aqueles problemas, só depois que eu levantei as informações. Não adianta nada eu começar a propor várias coisas aqui e aquilo nem era problema para o município. Tá? Então, na parte das propostas, a gente vai repensar, vai analisar e vamos rever se a cidade vai crescer para aquele lado, se a área que vai ser preservada é aquela região, se a gente precisa manter esse grau aqui de ocupação, densidade naquela região ou outra. Será que não pode ter um outro polo industrial em outro lugar? Eu estou falando várias hipóteses, nada é certo, tá? Mas aí a gente revê tudo isso, para fazer os melhores arranjos possíveis. Então, esse reordenamento territorial vai tentar pegar e atualizar aquele diagnóstico, aquele plano diretor de 16, 17 anos atrás, para a realidade de hoje, projetando para daqui 10 anos.
Tá? E aí vamos analisar várias questões. Para que lado a cidade cresce? Ela vai crescer para cima, ela vai se esparramar dentro, ela vai resolver os problemas de transposição de rodovia, ferrovia, como é que ficam as áreas verdes e os mananciais, né? E os serviços públicos. Então, tudo isso é analisado dentro dessa parte. Com isso, então, a gente vai começar a definir propostas, caminhos. Esgoto é uma coisa importante, a gente tem que investir nisso, a gente vai tomar uma decisão, porque o dinheiro que eu vou gastar em esgoto, talvez eu não vou poder gastar aquele dinheiro para resolver o problema da unidade de conservação, um parque novo no município. E aí a gente vai tomando decisões por prioridades. Então, todos esses objetivos e diretrizes, de todos aqueles aspectos, vão ser levados em consideração. Regional, saneamento, habitacional, infraestrutura, serviço público, educação, saúde, esporte, lazer, etc. Tá? Porque, assim, uma coisa é fácil da gente saber, é igual o orçamento de casa. Eu e a minha patroa, a gente sabe que quando pega o salário dela e o meu salário, a gente junta. Se eu quiser comprar uma Ferrari, nós vamos ter que ficar comendo pão muito tempo, e para ver se vale a pena, porque eu posso pegar meu fusquinha e ir para a praia do mesmo jeito, estou feliz. E ela também. Então, o município é a mesma coisa, ela tem um orçamento. O Brasil é a 7ª maior economia do planeta, mas muito mal distribuída. Pergunta para qualquer prefeito no Brasil, eu estou falando de Curitiba, São Paulo é o maior orçamento do Brasil, eu vou falar de Curitiba porque é o que eu conheço mais, 4º maior orçamento do Brasil. Se a gente chegar para o nosso prefeito Greca e falar, Greca, tem dinheiro? Ele vai falar, ih, está feio. Então é um desafio, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro público, aonde gastar. Tá? E aí a gente vai estar definindo todas essas saúde, transporte, serviços e tudo mais. E para isso a gente vai usar vamos dizer assim, um banco de ideias e legislações que nós temos no Brasil, que é o Estatuto da Cidade. É aquela lei, primeira lei de iniciativa popular do Brasil, foi o Estatuto da Cidade. Foi toda aquela população que morava em favela e falou, nós precisamos discutir a nossa cidade. A gente quer que o transporte coletivo chegue lá em cima do morro, que lá na Baixada Santista não tenha tanto alagamento, que lá no interior do Mato Grosso, do Nordeste, tenha água ou não tenha queimada. No Brasil todo. E aqui na região de São Paulo a mesma coisa, no estado de São Paulo também. Então, isso foi criado uma pauta, e aí virou esse projeto de lei. E ele pegou várias experiências, Curitiba na parte ambiental, São Paulo na parte imobiliária, Salvador na parte cultural, e assim foi. Ele juntou várias experiências e colocou 33 tipos de leis e instrumentos que a gente pode utilizar. Instrumentos jurídicos, urbanísticos, tributários, administrativos. Para quê? Para gerar grana, o município gerar grana sem ficar dependendo tanto de repasse federal, estadual e tudo mais, para que ele possa resolver suas soluções. Então, um exemplo muito claro em Curitiba. Eu tinha uma casa, um casarão, eu protegi ele, em vez de eu construir 4 pavimentos, eu vou poder construir 15 pavimentos. Mas eu preservei aquela casa, eu restaurei aquela casa e eu dei um novo uso. Isso é transferência do direito de construir. Eu permaneci com aquele bem construído porque ele mostrou uma época em que Mirassol foi bacana, importante, no ciclo do café, sei lá, e aquilo foi preservado. E eu construí uma coisa nova atrás, e as duas coisas podem conviver. Ou eu preservei uma área ambiental, no nosso caso, de mata de araucária, que é um pinheiro diferente que a gente tem lá, não sei se todos conhecem, e que quando preserva aquilo, que eu não posso construir, porque se eu cortar a araucária eu vou perder aquilo para sempre, eu posso perder aquilo para sempre, eu protejo. Mas o que eu poderia construir ali, em vez de, se eu tenho 1.000 metros quadrados ali, ao invés de eu pegar e cortar aquilo e construir 1.000 metros quadrados de potencial, eu posso construir 2.000 metros quadrados numa outra área que permite, e eu preservei o meio ambiente, preservei a cultura e desenvolvi a cidade. Então são instrumentos, são 2, na verdade é um instrumento do Estatuto da Cidade, a gente tem 33 para poder trabalhar. Tá? E isso a gente vai fazer esse exercício. E por último também, é pegar e saber, se a gente tem esse dinheiro, mais esses dinheiros que vêm dos instrumentos, então a gente tem essa quantidade de dinheiro. O que a gente consegue fazer com essa quantidade de dinheiro? Vamos trocar o Fusquinha, vamos de Ferrari daqui 30 anos, ou a gente vai fazer uma outra coisa? Né? E aí é o plano de ação e investimentos. E para isso a gente vai usar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são estratégias por conta de mudanças climáticas, né? Excesso de chuva, excesso de calor, né? Questões de corrupção.
de desvio de dinheiro, né? Questão de fome, questão de violência contra a mulher ou contra outras pessoas de outras identidades. Então, isso tudo tem políticas públicas, que não é o Brasil que está inventando isso, é a ONU, são todos os países do mundo. E aí a gente vai fazer o esforço de essas políticas do Plano de Ação e Investimento, a gente também canalizar e achar quais linhas que nós estamos fazendo. Para deixar bem claro, se o pequeno produtor do município consegue vender a produção dele aqui dentro do município numa feira, eu estou privilegiando a cadeia local do produtor, deslocar menos, e a criança daqui está comendo alguma coisa que teve menos agrotóxico utilizado, por exemplo. Então, eu vou estar combatendo o princípio 2 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a fome. O objetivo é ter fome zero. Eu também posso estar ajudando na educação com qualidade. E assim a gente vai amarrando várias questões, tá? E hoje em dia a gente consegue pegar dinheiro, por exemplo, da Alemanha, da Dinamarca, da Holanda, do Japão, e empreendimentos, porque a linguagem que todo mundo conhece é essa tabelinha aqui com 17 indicadores de objetivo de desenvolvimento. Então, às vezes, você consegue pegar um dinheiro vindo de fora do Brasil para fazer uma atividade dentro de Mirassol que ninguém nunca ouviu falar lá fora. Então, vai haver um esforço nesse sentido também. Feito tudo isso, está claro que a gente tem várias coisas para poder fazer. Então, a gente tem que garantir que essa discussão ela não se perca no ar. E, para isso, então, nós vamos fazer uma série de leis que foram lidas aqui, foram faladas já na apresentação, a lei do plano diretor, a lei do zoneamento, do sistema macroviário, o Código de Obras, entre outros. Tá? Então, essas minutas de lei, todo esse pacto, vamos investir mais em transporte, menos em saúde, porque saúde está bem, mas nós vamos investir bastante em infraestrutura, tudo isso vai chegar para a Câmara de Vereadores. E vai ser um monte de informações. Tá? E aí é importante estar a par desse processo todo, porque não foi da cabeça do lunático do Gustavo que mora em Curitiba isso. Foi a construção coletiva da cidade, do município em tudo isso. Então aí essas legislações vão vir para a Câmara, tá? E durante todo esse processo a gente vai estar sempre buscando a participação de todos, tá? Então, nas estratégias, quando a gente for fazer as reuniões, a gente vai tentar fazer reuniões comunitárias em vários lugares diferentes. Qual é o melhor lugar? Onde tem uma infraestrutura boa. Será que as pessoas vão lá? Vamos fazer uma aqui, outra lá, num bairro tal, no loteamento, lá no distrito. A gente vai buscar criar lugares e condições diferentes para possibilitar a todos aqueles que têm dificuldade de vir aqui e disponibilizar um tempo, como todos vocês fizeram para vir para cá agora, 2 horas, 3 horas do dia de vocês, para todo mundo vir participar, nem que seja num pequeno ponto, mas aquele ponto pode ser muito importante no processo. Então, a ideia é que essas pessoas passem para nós o que está pegando no dia a dia deles, que uma pequena coisa pode melhorar muito a vida daquela pessoa, ou da família daquela pessoa. A gente mostrar que cada coisa que cada um faz, ela é importante, o que o gari da rua, quando ele varre, é importante, que o vendedor, ele, ao vender o produto dele é importante, porque ele gera emprego, e que o morador, e que o prefeito, que todo mundo constrói dentro do município. E isso é um papel que todo mundo tem que entender e perceber, para envolver a sociedade, para ela saber que tem que ter preservação ambiental, mas vai ter lugar que vai poder ter indústria, que vai ter lugar que não pode residência, porque ela tem indústria, mas vai ter um lugar com residência. Que tipo de residência? Eu quero morar em prédio. Não, eu só gosto de morar em casa. Eu quero morar num condomínio fechado. Qual que é a cidade melhor? Aquela que só tem prédio ou que tem tudo isso? Na proporção correta. Preservando e... Quer morar no apartamento? Mora no apartamento. Quer morar numa área mais afastada? Mora numa área mais afastada. É dar a possibilidade da pessoa falar assim, eu quero viver em Mirassol da forma que eu puder viver melhor. Então é isso que a gente tem que buscar construir, para um processo de gestão democrática da cidade. Então tudo isso vai fazer parte desse processo. Nós hoje aqui também temos um momento muito importante, tá? Vocês vão ver aqui. Existem vários atores importantes. A Câmara de Vereadores, como eu falei, a própria Prefeitura tem vários técnicos de secretarias que estão trabalhando, mas, por exemplo, tem a Associação Industrial, Comercial, sindicatos, Associação de Engenheiros, de advogados, está aqui o presidente da OAB, agradecer o prestígio aqui. Isso é importante porque são setores da cidade que estão trazendo demandas e estão participando, e eles têm um papel importante que é levar isso para os seus pares. Né?
Então o vereador Caco vai levar isso aos demais vereadores e vai explicar do processo. A mesma coisa com o presidente do OAB, e assim o presidente do bairro, e assim a gente vai para ter o maior número de pessoas sabendo pelo menos do que está acontecendo. E talvez em um dia, numa noite, de 2 meses aqui para frente, ele ir num lugar lá na reunião e fazer o papel dele, levar e pautar. Porque isso vai ser um momento importante no processo. Então, essa participação, ela é feita por agentes do poder público, que são a comissão técnica municipal, são representantes das secretarias, que o prefeito foi lá e fez uma portaria nomeando, tem vários deles aqui hoje à noite. Foi feita uma portaria 13.981 desse ano, instituindo, e eles têm um papel muito importante, eles têm que abrir a informação para nós técnicos e a população saber o que está acontecendo nos vários aspectos. Tem muita área de lazer, tem muita área ociosa, aonde que estão essas áreas? Então, essas informações a gente vai ter que receber. E eles têm um outro papel de alertar, isso aqui está tendo uma pressão muito grande disso aqui para nós, mas nós não temos lei para poder resolver isso, nós não temos uma solução. Vocês conhecem? População, vocês sabem disso? Qual que é o melhor caminho? Então, eles vão apontar. E eles vão, durante todo o processo, estar acompanhando e fiscalizando todo o trabalho também. Tá? E esse trabalho também é construído por uma comissão de acompanhamento, que são representantes da sociedade civil. A gente espera que os representantes da sociedade civil sejam em número igual ou até mesmo maior do que os da prefeitura, tá? Para que possibilite a contribuição, a troca e as discussões como um todo. E qual que é o papel dessas pessoas? É justamente aquilo que eu falei, esperar que o presidente leve para a OAB questões, vamos discutir, sei lá, a lei de zoneamento da cidade, o que os advogados têm a dizer? A associação de engenheiros, o que vocês acham sobre a parte de infraestrutura da cidade? Eu sou morador do bairro tal, estou discutindo por melhoria da coleta de lixo lá no meu bairro e na região tal. Ele tem que pegar aquela informação e levar, e trazer para nós no plano diretor. E essas pessoas que vão estar participando desta comissão de acompanhamento, ela tem um outro papel muito importante. Eles vão sempre estar sendo convocados, convidados a vir em momentos específicos, se sentar e falar assim, hoje você vai tirar a tua tarde e nós vamos discutir as políticas de habitação, saúde, lazer da cidade, do seu bairro e tudo mais. E assim construir aquelas várias visões e propostas. E nós, da consultoria, que a gente tem já uma certa experiência nessa área, também para apresentar, nós vamos produzir um material, vocês vão trazer demandas, nós vamos estudar possibilidades. Como eu falei, lembra do monstro? Nunca é um míssil, nunca é um tiro, nunca é uma espada só. São várias soluções para poder matar o grande inimigo nosso, que é o dia a dia, o desordenamento da nossa cidade. Tá? Então, aí para isso, a gente tem vários técnicos com várias experiências em vários municípios de tamanho diferentes. Tá? Então, a gente vai montar o material, vai dar subsídio, vai estar auxiliando nas discussões e tudo mais. E aí, só reforçar mais uma vez a importância sempre do legislativo, que sempre está na parte final do processo. Tá? Isso, inevitavelmente, sempre vai chegar o plano diretor para eles no final. E eles vão cumprir o papel deles. Então, a gente ressalta a importância deles estarem trazendo para nós, pautando, trazendo demandas ou questões que eles acham importantes também, para que a gente possa chegar da forma mais redonda possível nesse final de processo do plano diretor. E a população, de uma maneira geral, que também vai fiscalizar, também vai pautar, também vai discutir, vai acompanhar, vai criticar, ninguém aqui é isento de crítica, muito pelo contrário, que elas sejam muito bem-vindas, a gente possa fazer isso de uma forma absorver da melhor forma possível. E, para explicar o que é o plano diretor, como fazer e tudo mais, a gente tem internet, tem rádio, tem TV, tem como colar cartazes, como botar outdoor, há uma série de formas de colocar isso. Um exemplo hoje, já aqui, estamos na rede mundial de computadores. Inclusive, quem está nos acompanhando pode, por favor, escrever e fazer perguntas que no final a gente vai responder também sobre o plano diretor. Tem proposta? Pode escrever. Sabe por quê? Quando você escrever lá, vai ficar registrado. E isso vai fazer parte da história do plano diretor, já está fazendo parte da história do plano diretor. Então, só para lembrar, o município tem uma página, que é essa daqui, específica do plano diretor. Aqui já tem um material que explica o que é o plano diretor, as suas fases,
de uma forma muito mais resumida do que isso tudo que eu estou falando para vocês. Já tem uma enquete que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Pergunta: quanto tempo você mora em Mirassol? Você mora aqui ou só trabalha aqui? Aonde? Qual bairro? Quanto tempo? Faz perguntas bem genéricas para entender quem está ali, que pode acessar e responder essas informações para nós. Depois ele pergunta: o que você acha do transporte? O que você acha da educação? Vai botando notas para também fazer essa leitura para nós. Tá? Isso está já disponível no site. E ali vai concentrar todas as informações oficiais. E para a gente poder fazer isso de uma forma muito rápida e sintética, não vou ficar entrando em detalhes aqui, o desafio é fazer isso em 1 ano. Tá? Então, em vários momentos, são 5 fases, como está aqui na tela. Cada bolinha dessas são momentos, reuniões e questões que nós vamos estar fazendo. Veja aqui, a oficina de capacitação e o fórum de lançamento no mês 2 é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Fizemos a reunião hoje cedo com o pessoal da prefeitura, e aqui vai desencadear todo um material. Lembra daquele checklist na primeira reunião, quando foi assinado o contrato? Nós já estamos caminhando para isso daqui. Aqueles dados que eu mostrei já estão entrando nisso daqui, que é o diagnóstico. Para daí isso ajudar na proposta e depois fechar a lei. E em cada momento que a gente termina isso, antes de terminar, a gente faz reuniões com vocês, da comunidade, da prefeitura, para construir isso a várias mãos, e no final a gente sempre apresenta em audiência pública. Ok, pessoal? Então agora eu vou propor, vou quebrar um pouco de gelo. Eu sei que está todo mundo cansado, eu fico com essa tarefa ingrata, eu falo bastante também. Eu tento, nessa minha fala, explicar da melhor forma possível para quem não é grande conhecedor o que é um plano diretor e o desafio que ele é. Eu vou propor agora a gente fazer uma brincadeira, tá? Todo mundo tem uma coisa chamada smartphone, celular, com acesso à internet? Eu convido a todos vocês a pegar o celular de vocês, tá? Deixar mais ou menos pronto. Para isso funcionar, obviamente, você tem que ter acesso à internet, tá? Os telefones hoje em dia têm uma câmera de celular, tá? Que vocês podem pegar e mirar para um QR Code que a gente vai usar, e aí a gente vai fazer algumas perguntinhas e vocês vão responder. E à medida que vocês forem respondendo, vai aparecer na tela, tá? E o que a gente vai perguntar para vocês? Podem colocar lá a tela, por favor? A gente quer fazer agora uma pergunta. Isso vale para quem está acompanhando pela internet também, tá? Nós queremos que vocês citem 3 palavras, não são frases, são palavras, tá? Que representam um motivo de orgulho, uma coisa positiva em Mirassol para vocês, tá? Essa é uma primeira pergunta. Depois, uma segunda pergunta, uma segunda interação. 3 palavras que vocês acham que é um desafio, que não está legal dentro do município. Vejam: deficiências e potencialidades. Tá? Ok? Para todo mundo? Tranquilos? O pessoal da internet, eu não consigo ver se está tudo tranquilo e tal, espero que sim. Vamos avançar. Então, para quem acompanha a Rede Globo, Record, SBT ou coisa do tipo, peguem os celulares de vocês, abram a câmera de vocês, como eu estou fazendo aqui, mirem no QR Code, vai aparecer um quadradinho, quando vocês clicam, ele vai abrir um navegador da internet. E já vai aparecer um menu em que todo mundo pode clicar, escrever e colocar as informações ali, ok? Para quem não conseguiu, Gustavo, o meu QR Code não funciona, o meu celular é das antigas, não sei fazer isso. Abre o teu smartphone, teu celular, pega e abre o navegador, escreve, tá? Vai lá no site, escreve assim, mente.com, www.men de navio, ti.com, mente, tá? E digita esse código aqui, 16813120. É a mesma coisa que clicar no mostrar o QR Code aqui, ok? Vou fazer uma pergunta, quem está aqui hoje na Câmara, alguém teve alguma dificuldade em fazer isso? Levanta a mão, por favor. Ok, Mayumi, tem uma senhora lá atrás de cabelo branco. Oi? Volta na tela, por favor. Aí, aquela senhora ali atrás, ela não está conseguindo, se puder ajudar. Na internet também, outra coisa, isso vai ficar funcionando durante 2 dias na internet, tá?
Então quem não viu a audiência hoje, quer pegar e ver no YouTube, pode vir a qualquer lugar do vídeo e clicar aqui, ok? Posso mudar a tela? Vou mostrar para vocês algumas questões. Todo mundo conseguiu? Sim? Não? Mayumi, você ajuda daí depois o senhor lá? A Mayumi é uma só, coitada. Agora eu vou fazer uma pequena mudança de tela. Vocês lembram que vocês foram escrevendo palavras? Olha lá o futebol. Coitado do Londrina. O clima. Isso aqui é uma das métricas possíveis, chama-se nuvem de palavras. Quanto mais repetido é aquele verbete, aquela informação, aquela palavra, mais no centro vai ficar e maior ele vai ficar. E todo e qualquer, não importa se foi escrito uma vez, tá? Que foi falado, sei lá, os trilhos de trem, ele vai ficar registrado aqui. Depois a gente consegue tirar relatórios disso e tudo mais. Essa nuvem de palavras já faz parte dessa audiência pública, tá? Até agora, 20 pessoas, tá? Você consegue compartilhar minha tela está só para mim, espera um pouquinho. Espera aí. Estou falando aqui, não estou dividindo a receita do bolo para todo mundo. Pode colocar na tela, por favor? Aí. O que eu estava falando era isso aqui. Opa. O que eu estava falando para vocês era disso daqui, ó. Futebol foi a palavra que mais apareceu dos 3 pontos, tá? Bem no cantinho aqui embaixo, ó, cada vez que alguém vai lá e escreve uma palavra nova, a nuvem mexeu de configuração. Até então a gente tinha 20 pessoas, tem mais. Isso vai ficar 2 dias na internet, tá? É só entrar lá no YouTube, procurar e colocar. O QR Code? O código 1681. Beleza. 3120. Esse é o código para quem está tentando sem entrar com o QR Code. Conseguiram? Então vamos avançar. Agora vamos ver aquelas 3 que são desafio. Ó, isso aqui vai ficar mexendo, tá? 3 palavras que representam algo que pode ser melhorado em Mirassol. Vocês podem avançar agora e preencher. Olha lá, começou. Saúde, pavimentação, educação. Deu diferença. Saúde sem acento e com acento. Ele não entende, tá? Ele não é tão inteligente, ele não é um chat GPD, mas a gente depois tabula tudo isso, ok? Mobilidade, saúde. Tá ruim de eu ler aqui, eu vou tentar chegar mais perto ali. Saúde, drenagem, pavimentação. Pessoal, esse material vai estar disponível durante 2 dias, tá? Ele não é uma enquete que fica muito tempo no site, mas no final a gente vai absorver isso e vai colocar. Aqui vocês estão já dizendo para nós, quem está aqui e quem está na internet acompanhando, quais são as preocupações, quais são os pontos positivos dentro do município. Ok? Todos conseguiram ter acesso? O número 1681 3120. A gente consegue, gente, inclusive pegar um mapa
botar um mapa e vocês podem chegar, a gente pode perguntar assim, ó, qual é um ponto de conflito mais importante do sistema viário que vocês acham que tem em Mirassol? Aí cada um vai lá no celular, dá o zoom e bota o dedo. Todo mundo vai lá e fala, o cruzamento da rua tal com a rua tal é a mais importante. É possível fazer isso, tá? Com esse tipo de ferramenta. Vai chegar um momento que a gente vai ver se isso é importante ou não no processo, a gente pode chegar a fazer e tudo mais, tá ok? É só um exemplo. Vou trocar aqui a tela para a gente poder avançar, tá? Quem tiver, não conseguiu, quer falar para a esposa, para o amigo e tudo mais, pode passar o link do YouTube, que isso daqui vai estar funcionando durante 2 dias ainda para nós, tá? Deixa eu voltar aqui agora a tela. Agradeço. Outra coisa que vocês já podem começar a pensar hoje, saiu daqui com as pessoas e tudo mais, que vão ajudar a gente a entender o que é o plano diretor agora, hoje, nas próximas reuniões e coisas do tipo. Como é que vocês veem o município de vocês hoje? Tá bom? No que ele tá bom? Tá? O que vocês querem para o município de vocês? Então a primeira pergunta é a cidade que vocês têm. Mas o que vocês querem para Mirassol no futuro? Para onde vocês querem ir? Querem ficar igual a algum outro município? Querem fazer uma coisa diferente? É a cidade que vocês querem? A segunda pergunta. Quais são os principais problemas que o município enfrenta hoje? É aquela outra pergunta. O que não está legal dentro do município? Talvez agora vocês foram pegos de sopetão e não sabem dizer. Ou depois, assim, puxa vida, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha colocado aquilo na nuvem de palavra e não aquilo outro. Não tem problema. Hoje em dia, você pega no celular, anota, manda mensagem para você mesmo no WhatsApp. Tem N estratégia, né? Aquela história de copiar na mão para depois, aí lava a mão, perde o negócio. O que vocês acham que pode ser feito, que pode melhorar qualquer parte do município, impulsionar o município? É aquela questão da potencialidade. Essas 4 perguntas, se elas forem muito bem direcionadas, vocês conseguem resolver qualquer coisa na vida de vocês, inclusive revisar um plano diretor, que não é uma coisa simples, tá? Fica aí então a dica das 4 perguntinhas para todo mundo. O material está na internet, vai estar divulgado no site também. E aqui, pessoal, é aquela enquete. Essa enquete já está no site da prefeitura, mirassol.sp.gov.br/plano diretor enter. Vocês vão entrar na página, que é o plano diretor, vai falar do cronograma e tudo mais, vai ter o e-mail e o link e o QR Code. Se você estiver olhando na tela do computador e quiser acessar pelo celular, você consegue. Eu clico no link, acesso pelo computador, vai abrir uma enquete. São várias perguntinhas, é 5 minutinhos e olhe lá para responder, e vai ajudar muito o plano diretor e o município. E qualquer pessoa, vocês podem passar, divulgar, pode dar calo no dedo de fazer o WhatsApp disso, que a gente vai agradecer. Ok? Então, fiquem à vontade para colocar, vai funcionar se botar o QR Code ali, o celular de vocês de novo, vai abrir um programinha, mas eu vou avançar novamente. Tá? Agora, a gente já fez uma quebrada de gelo, vocês entenderam? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é um plano diretor e do desafio. Vamos abrir a palavra para quem quiser manifestar. Se alguém está tímido, não quer manifestar e tudo mais, a gente tem papelete aqui? Pode falar para a Mayumi, ela depois conversa comigo, eu falo. Quem está na internet, pode entrar no chat lá do YouTube ou no Facebook, eu não sei se aqui também tem Facebook, fazer perguntas e questionamentos que a gente vai responder também. Depois eu vou pedir para vocês que estão acompanhando na internet, se puder passar para mim a pergunta, tá? E aí vamos abrir a palavra a quem quiser usar do microfone para poder falar. Para isso, eu só vou lembrar das nossas regrinhas, tá? Vamos tentar evitar ser um Gustavo da vida, que fala muito, e tentar sintetizar a fala de vocês, a manifestação, não importa o que vocês quiserem falar, tá? 2 minutos é um tamanho bom para fazer perguntas, questionar, propor ou criticar. E aí a gente faz algumas perguntas, a gente responde, e eu vou tentar responder em 2 minutos. Vou usar o celular para marcar os 2 minutos, aí ele vai fazer uma musiquinha, ok?
Quem quiser pode chegar aqui próximo, perfeito. Pode se inscrever, pode levantar a mão, vir numa fila. Se alguém tem algum comentário, pergunta ou dúvida, fiquem à vontade. Pode falar. Eu só vou pedir uma outra coisa. Quando for falar, fale seu nome, se representa, qual a sociedade ou qual profissão. Fala só seu nome, se representa, mora em qual bairro, coisa do tipo, para a gente poder entender. E aí a manifestação de 2 minutos. E para quem está na internet, só para matar também, é muito importante, diga um oi, fala às vezes, eu tô em São Paulo, mas estou vendo aqui, né, tem uma pergunta, e fala o nome que a gente vai tentar responder também. Bom, boa noite, Gustavo, Caco, todos os presentes e público que nos acompanha de casa. Eu fico muito feliz de ver essa casa hoje, com diversos representantes que foram convidados a participar, em especial ao pessoal técnico da área, pessoal da prefeitura aqui presente. É muito importante, Gustavo, nós observarmos essa solicitude da empresa Ecotécnica. Agradeço, o trabalho de vocês prévio, já nos traz uma seriedade muito grande. É um assunto que eu, como vereador aqui do município, estando vereador hoje, e o vereador Caco Navarrete, debatemos muito sobre isso, sobre a importância de um plano diretor. Isso vem a solucionar e a trazer novos horizontes para a nossa cidade. Para que a gente não fique, isso daí é uma questão que eu falo muito recorrentemente nos expedientes orais aqui, sobre que Mirassol vive a soberba do fracasso. É aquela cidade que já foi grande, é aquela cidade que já teve muita empresa, é aquela cidade que... E hoje nós amargamos estarmos nos tornando uma cidade dormitório de São José do Rio Preto. O que de tudo também não é algo péssimo dentro desse contexto de uma região metropolitana. Tive a oportunidade de representar a nossa região em uma das audiências públicas da Alesp, na qual falei muito sobre isso. Nós precisamos, na realidade, pegar essas potencialidades de Mirassol, como você disse muito bem, e aprimorá-las. E também desenvolver novos horizontes para o nosso município. Fico à disposição, sou geógrafo, então acho que a gente tem muito para dialogar, para conversar sobre planejamento urbano, e me coloco à disposição desde já e agradeço a presença de todos aqui. Obrigado, vereador. Desculpa, eu só não peguei o nome. Júlio, obrigado, Júlio. Que bom ter vereadores. Eu conversei com o Caco rapidinho no começo, né? Ele também demonstra um conhecimento, fazendo especialização. Isso ajuda muito. Não é normal, infelizmente, para o Brasil, as casas legislativas terem pessoas que entendam da matéria e tal. A gente fica bastante feliz e agradecemos. Mais alguém? Por favor, sinta-se à vontade. O senhor pode vir. Fique à vontade. Que aí eles conseguem gravar isso. Vou falar uma meia hora aqui agora. Estou brincando. Bem, eu sou Marcos Galves, atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Mirassol. Faço questão de me manifestar em razão da importância desse trabalho que está se iniciando. Nós vamos precisar mobilizar realmente a cidade, as instituições da cidade, para que todos participem, para que tenham noção de que os instrumentos jurídicos que vão sair desse trabalho é importantíssimo para a vida das pessoas. Nós temos aqui problemas fundiários que nós precisamos resolver, nós temos problemas aqui de soluções urbanas para serem resolvidas, e nós temos grandes problemas de ocupação de espaço público. Nós precisamos prever isso na nossa legislação para poder cobrar dos administradores as soluções que nós esperamos. Eu quero nesse momento cumprimentar vocês, dizer que a Ordem dos Advogados está à disposição, vai participar desse trabalho e vai contribuir naquilo que for possível. Obrigado. Muito obrigado, a gente agradece. E é sempre bom cuidar e ter parceiros no processo. O município tem só a ganhar. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguém na internet tem alguma matéria? Pode vir vindo, se alguém tiver na internet alguma informação.
Boa noite a todos. Meu nome é Virgílio, sou arquiteto e venho aqui representar a Associação dos Engenheiros de Mirassol. Somos mais de 100 reunidos na associação. Temos muitas demandas que vêm da necessidade desse plano diretor. A gente está muito feliz e da forma que você conduziu também. E esperamos que estejamos prontos para ajudar e colaborar nesse processo. Principalmente na questão da mobilidade urbana, da interação com o Rio Preto, que está aos nossos portões aí, né? A ocupação, além da necessidade da qualificação do trabalho na cidade, né? Que eu acho que é o grande motor aí da sociedade, porque a necessidade vem de cada um de levantar, trabalhar e ter uma cidade pronta aí para, né? Então, parabéns, conte com a gente, estamos aí para ajudar. Legal, a gente agradece bastante, super importante, porque é uma cadeia, né, dos profissionais de um setor muito importante na parte do desenvolvimento urbano. O pessoal da internet tem alguma informação? Alguém mais? Tem um pessoal na internet que tem perguntado se isso vai servir para outras gestões, futuras gestões. Acho que seria só para dar essa explicação para o pessoal, que o plano diretor ele é exatamente para isso. Perfeito, vereador. Uma coisa importante de ser salientado, no Brasil, acho que muitas vezes a gente já ouviu falar assim, aquele projeto era tão bom, mas aí veio o prefeito da oposição e ganhou, e aí parou. Ou começou a obra, mas não terminou a obra, porque senão ia dar voto ou crédito para o outro. O plano diretor é justamente para não ter esse tipo de situação. É para ter um planejamento contínuo. Porque, assim, muito bem que foi o vereador, o prefeito, A, B ou C que fez aquilo. Mas a gente só está aqui porque a gente teve pessoas que construíram, é igual uma corrida de obstáculo, cada um vai recebendo o bastão, pega o bastão, dá os passos, e assim a gente vai fazendo. Então, é um planejamento de médio prazo, nem de longo prazo. De longo prazo existe um outro instrumento chamado planejamento estratégico, que ele é pensado em 25 anos, é uma geração, tá? É um pouquinho diferente, mas o plano diretor ele pega, tá, 10 anos. Então você tem 4 anos de gestão, mais 4 anos e mais uma metade. Então você vai ter ali talvez 2 gestões se o prefeito e o grupo for reconduzido, mas no mínimo 2 gestões, ou até mesmo 3 se for diversificado. Para quê? Ter continuidade. E uma coisa muito importante que eu não expliquei aqui do plano diretor é que existe um dos documentos chamado Plano de Ação e Investimento, que ele pega os principais projetos do plano diretor e orça e tenta dividir ao longo do tempo uma importância de investimento. Por quê? Ele vai balizar a discussão do PPA, do LDLO e do LOA. Baseado no quê? Não na discussão de diretriz, mas baseado no planejamento territorial. Como a Sandra lembrou, né? Para tirar o plano do papel. Porque às vezes o plano é muito bom, mas ele nunca foi feito. Ele sempre ficou muito bonito na estante, mas a população não conheceu. Não estou dizendo que é o caso aqui, né? Mas podem ter situações parecidas com essa. A Sandra me colocou aqui algumas manifestações aqui. O José Carlos Balano deu uma boa noite. Erivaldo Rosendo da Silva, Mirassol está perdendo mais uma grande empresa para a cidade de Bálsamo, desculpa. Aí pergunta por que será, boa noite, né? Algumas questões de bairros foram comentadas, e assim vai. A Sandra pegou e digitou o código aqui para nós, aqui para facilitar, lá da enquete. Esse plano diretor é para a gestão e para as próximas leis que garante isso, foi o que o vereador perguntou, isso foi a Sandra Regina que fez a pergunta. Porque aqui em Mirassol tem muitos pais de crianças, né, com egos inflados. Vamos falar as coisas para deixar bem claro, né, sempre de forma respeitosa. Né, e aí cada um olha para o seu próprio umbigo, é muito normal, eu quero cuidar do meu, mas para eu cuidar do meu, eu tenho que viver num conjunto, num coletivo também. Né? Bom, no geral foram essas as manifestações. Tá? E outra questão e outra estratégia que a gente não abordou, mas eu já queria colocar de pronto, hoje está
vamos dizer assim, oficializado o lançamento do plano diretor com esse fórum. E a gente também, além de estar entregando os documentos e colocando no site, a gente também já quer fazer um anúncio. Nós estamos tratando, começamos fazendo isso hoje cedo, até um pouco antes, a gente fez virtual. Nós vamos lançar um concurso de ideias, tá? Para estudantes, e também depois um concurso de participação com a população nas redes sociais. Tá? Então, o primeiro deles vão ser para crianças do ensino fundamental, de etapas diferentes, para fazer desenhos com o assunto do plano diretor e de frases também, que vão ganhar prêmios aí, que depois a gente vai trazer todas as regras, explicar e tudo mais. A ideia é lançar isso, divulgar isso, para que no dia do aniversário do município, na parada municipal, no desfile, se tenha lá um concurso, o carro desfilando com aquele tema, com o assunto e tudo mais, prestigiando a escola, prestigiando os alunos ali e o professor também. Essa é uma das ideias, tá? Então, acompanhem a gente nas redes sociais, façam perguntas, que a gente vai estar colocando por lá. Isso foi uma iniciativa que a gente tratou ali com o pessoal da Secretaria da Educação, porque é uma forma de chegar nos alunos muito fácil, né? Então, a gente espera aí ter ações interessantes. E depois a gente vai fazer uma outra brincadeira, que vai ser com o celular, a gente está vendo o formato ainda, que é a Mirassol que a gente quer. A pessoa vai lá, grava um vídeo, pode fazer uma dancinha, uma musiquinha, vai falar, 30 segundos ele passa o recado. Tá? Então, a gente vai construir isso com vocês durante o processo também do plano diretor. Ok? Está aberto ainda a questionamentos e falas, mas alguém tem alguma... Quer se prontificar? Você, de óculos? Você? Não? Tá. Por favor. Tá, pode vir e depois vem a colega lá atrás de óculos. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Gustavo, uma brilhante apresentação. É sempre prazeroso ouvir alguém discursar sobre um determinado assunto com uma demonstração de tanto conhecimento sobre o tema, né? Parabéns, tá? Eu acho que Mirassol, com esse desenvolvimento do plano diretor, nós vamos conseguir, de uma forma bem ampla, uma melhoria radical na nossa legislação, que ela está bem deficitária, ela está bem ultrapassada, né? Tem muitas novas leis que surgiram nesses últimos anos no Brasil, no estado de São Paulo, que precisam ser adaptadas. Questões sobre loteamentos fechados, condomínios de lotes, entre tantos temas, né? Regularização fundiária, tudo isso ainda carece de um trabalho, de um aperfeiçoamento dentro do arcabouço legislativo que nós dispomos hoje, né? Então, eu hoje represento aqui a prefeitura também, né? E acho que a gente tem muito a ganhar com esse estudo, com esse plano, e acho que dentro dessa discussão, da forma como está sendo colocada, né, com a participação massiva da população, né, bem aberta mesmo, um processo comunitário bem divulgado, eu acho que nós temos muito, mas muito mesmo a ganhar. É isso, e parabéns novamente pela sua apresentação. Imagina, a gente que agradece, é importante, a ideia é essa mesma, a gente vai... o tempo todo vocês vão ver que a gente vai estar sempre se esforçando de fazer da melhor forma possível, tá? Todo esse trabalho. A colega lá atrás de óculos. Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Adriana Tenani, sou arquiteta, nascida e criada, né, aqui em Mirassol. Vim a convite do vereador Caco. Fiquei muito feliz em saber que vamos, né, passar por essa revisão do plano diretor. Eu sou docente numa universidade em São José do Rio Preto, no curso de arquitetura, na parte de planejamento urbano, na parte de plano diretor. Então, é muito satisfatório, né, saber que Mirassol, depois de 17 anos,
vai passar por essa revisão. Talvez possa ser cedo, né, tocar nesse assunto, mas acho que uma das pautas importantes que me trouxe hoje aqui, que foi uma das conversas que eu tive, né, é uma grande preocupação hoje em relação ao Mirassol, a questão dos patrimônios, né, que a gente não tem um olhar para isso dentro da cidade hoje. A gente já perdeu aí para algumas empresas, algumas residências de valor histórico para a cidade, né, para serem construídas arquiteturas que não demandam, né, de importância. Então, eu acho que Mirassol tem alguns edifícios, alguns prédios que contribuem para o histórico, né, do desenvolvimento da nossa cidade, e eu gostaria muito de pedir esse olhar, né, dentro do nosso plano diretor. Obrigado, Adriana. Adriana, né? Isso. Já está pedido. E não é cedo, é todo momento é momento dentro do plano diretor, se a pauta cabe e é o caso. Mais alguém, pessoal? É isso? Alguma outra manifestação na internet? Bom, pessoal, só para dar um encaminhamento aqui, tá? Todo esse trabalho, aqui está o nome da equipe. Como foi falado no começo, a gente buscou algumas pessoas que convivem, alguns profissionais que convivem na região, que estão aqui listados. Se puderem levantar, a Sandra está falando, por favor. Né, a gente tem os colegas aqui, podem vir aqui na frente, tá? Fazem parte da equipe, trabalham, dão aula aqui na região, estão sempre com conhecimento aqui. Também na nossa equipe, uma equipe multidisciplinar, aí, que a gente também tem, que nem todos puderam vir aqui para Curitiba. Por favor, pelos nomes, Curitiba tem uma outra parte da equipe, eles não são de Curitiba, eles são daqui, né? O Christian... Podem ir falando. Obrigado, gente. Além disso, só para citar em tela, não vou conseguir ler o nome de todos, mas também vai estar registrado nos arquivos e documentos durante todo esse processo. A Comissão Técnica Municipal, mais 21 nomes de pessoas de setores, pessoal da habitação, do meio ambiente, agricultura, educação, negócios jurídicos, obras... Desculpem, planejamento urbano, saúde, trânsito, tá? E também a gente tem uma portaria que ela tem um embrião da comissão de acompanhamento, tá? Com 18 nomes ali colocados, 2 representantes do Legislativo, também temos aí da Sociedade Civil, Associação Comercial e Empresarial de Mirassol, Associação de Engenheiros e Agrônomos, Corpo de Bombeiros, a gente viu 2 colegas que estavam aqui presentes do Corpo de Bombeiros, a OAB, Saneamento, né, a Sanesol, o Sindicato da Indústria Imobiliária, Trabalhadores Metalúrgicos, Sindicato dos Trabalhadores,
E a gente chama e deixa aqui registrado que, se eventualmente algum outro grupo, setor, que queira participar mais próximo, tá, e não tenha sido listado aqui, a gente está deixando claro e registrado uma janela de 10 dias a partir de amanhã, para que essas pessoas, as entidades, encaminhem quem vai estar representando aquela entidade, aquele setor, pode ser uma associação de moradores, uma associação, uma ONG ambientalista, o mérito aqui não é a questão, mas que queira participar e tenha contribuir sobre o assunto do planejamento urbano, vocês têm essa janela de oportunidade para compor, para a gente poder construir isso a várias mãos e vários olhares diferentes. Então, Gustavo, eu gostaria de participar. Perfeito. Então, aí, como que eu faço? A ideia vai ser sempre essa, o senhor pode solicitar ao presidente a nomeação, ou você, na atribuição de vereador, pedir para ser indicado também, que aquela portaria, a 13, se tiver em tela, que não é uma portaria, depois eu vou falar, a gente tem que arrumar para colocar esta tem que ser um decreto. É uma portaria 13.996, ela vai pegar esses nomes mais esses outros, então o senhor e outros, e vai fazer um decreto nominando-os, tá? E aí essa janela dos 10 dias. Tá ok? E aí a ideia é que a gente tenha representantes, tá, de entidades ali para poder participar e discutir. Fiquem à vontade, passem os demais, e essa é a janela de tempo aí para que a gente possa encaminhar. Nesse inteirinho nós estamos avançando, né? Estamos trabalhando continuamente. Tá ok? Fica aqui os contatos também de todos nós, tá? Tanto nós aqui, lá em Curitiba, aqui dentro do município. A gente tem aí o Luciano, a Beatriz e o Odilon como importantes peças-chave de referência aqui no município, tá? E aí a gente fica aberto aos canais de discussão, e as próximas ações e informações acompanhem no site do plano diretor, que vão aparecer por lá, e os contatos também. Agradeço a presença de todos, vou pedir uma salva de palmas pelo trabalho e pelo tempo de todo mundo aqui na construção da cidade.